Por que é tão grave que o presidente da República levante dúvidas sobre o processo eleitoral, levante dúvidas infundadas sobre as urnas e questione e dê a entender que pode ser que haja fraude nas eleições? Por que isso é tão grave? Por que nós, professores de direito e parte da sociedade civil, fica tão indignada quando isso acontece? Ele não está simplesmente exercendo a sua liberdade de expressão e exercendo a sua liberdade de duvidar do que está posto, né? Ele não é livre para fazer isso. Vou explicar para vocês por que não e por que isso é muito grave, né? Eu estou gravando esse vídeo em homenagem a uma aluna, enfim, eu não me lembro o nome, que durante uma palestra em que eu estava falando sobre o nazismo, ela me perguntou com bastante coragem: mas, professor, o que o nazismo trouxe de bom para a sociedade alemã? Por que tanta gente apoiou o nazismo? É uma pergunta que pode chocar muita gente às vezes, mas faz parte de um processo natural de tentar se compreender as coisas de maneira racional. A gente não pode simplesmente dizer para as pessoas que algo é inaceitável sem explicar por que é inaceitável. Eu acho que muitas vezes nós, professores de parte das forças que se chamam democráticas ou progressistas, estão cometendo esse erro. Então eu vou explicar para quem não acha, enfim, para quem pensa dessa maneira, né, de que o presidente está no seu direito de fazer isso, por que eu acho isso grave, por que é algo que tem que nos indignar e nos deixar muito irritados. Para isso eu vou fazer uma analogia, tá? E depois eu volto para o assunto. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você viva numa família tradicional, né? Com pai, mãe, heterossexuais, conformados, enfim, ou satisfeitos, melhor dizendo, né? Com o seu próprio gênero, de uma certa maneira conformados também, né? Porque pode ser que tenha gente que tivesse outras pretensões de expressão de gênero. E uma pessoa comece a entrar na sua casa para dizer o seguinte: olha, eu tenho dúvidas se você é filho mesmo do seu pai. Você não parece com ele, você é estranho, você é estranha. Olha só, você pensa coisas muito diferentes, a sua aparência é muito diferente. Você tem um modo de ser muito diverso. Será que você não é adotado? Será que você não é filho de outra pessoa? Isso pode ser levado na brincadeira, né, em um primeiro momento, mas isso vai começar a incomodar. E vamos supor que essa pessoa faça isso de novo, né? Começa a falar pela vizinhança: olha, talvez essa pessoa não seja filho do pai dela. Será que a mãe dela não teve um caso? Será que, enfim, não é uma criança adotada, né? O que isso vai gerar na sua família? Que tipo de reação isso vai gerar nos seus pais, em você, nos seus irmãos? Vai gerar uma indignação, né? Vai começar a incomodar, porque é uma pessoa que está dizendo isso a partir de ilações, né, que não fazem sentido, mas como é uma coisa que mexe muito com a gente, que está muito ligada à nossa afetividade, começa a colocar uma pulga atrás da nossa orelha. Será que isso é verdade mesmo, né? Desperta um mecanismo, a gente pode chamar talvez meio paranoico, de a gente levantar dúvidas sobre o que não tem dúvidas, né? Esse é um mecanismo que se usa, por exemplo, nas teorias da conspiração. Você começa a dizer que coisas simples foram causadas por extraterrestres ou que veio de outro planeta, e as pessoas começam: mas será que isso não pode acontecer mesmo? Então vejam, essa pessoa sem nenhuma prova, sem nenhum tipo de embasamento, do nada, né, começou a falar essas coisas e foi gerando, isso pode gerar perda de confiança do filho no pai, se for uma criança, se for uma pessoa adolescente que está numa fase de confronto. De qualquer maneira, essa pessoa está mexendo, né, num elemento muito fundamental do que significa uma família no sentido tradicional, e no sentido, enfim, de um casal heterossexual, enfim, etc., né? E pode desestabilizar aquelas relações, jogar o pai contra a mãe. Será que você teve um caso mesmo? Olha aí, essa pessoa está falando, deve ter alguma razão. Pode jogar o filho contra o pai. Bom, pai, será que você não trai minha mãe? Ou então o filho vai ficar desconfiado dos pais
olha, será que vocês não me adotaram, não me contaram? Ou seja, esse agente, né, essa dúvida que foi sendo colocada ali sem nenhuma razão, pode destruir aquela instituição, pode acabar com aquela família se as pessoas não forem tão maduras o suficiente, né? E tiverem o equilíbrio emocional suficiente para perceber que é uma maledicência, que é alguém que está querendo simplesmente, né, enfim, desestabilizar, talvez por inveja ou talvez por alguma outra razão, relações que estavam caminhando muito bem. Guardadas as devidas proporções, o que o presidente da República faz quando coloca dúvidas sobre as eleições, e todas as pessoas que estão fazendo isso fazem, é exatamente a mesma coisa que essa pessoa fez nessa família. Ele está atacando um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, que são as eleições, e a gente sabe que as eleições são um mecanismo imperfeito, a gente não sai satisfeito das eleições, né? A gente não ganha tudo que quer, muitas vezes o nosso candidato não é eleito, muitas vezes os candidatos à presidência e a governadora, a prefeitura não são aqueles que a gente gostaria. Não é o melhor mecanismo, né, para a gente construir uma democracia, mas ao mesmo tempo é muito difícil imaginar outros mecanismos, pelo menos no curto prazo. Houve épocas em que o campo progressista propôs alternativas, como orçamento participativo, né, e outras formas de se tentar construir um Estado que não dependesse tanto da eleição majoritária, da eleição proporcional, uma combinação entre democracia representativa e participativa, com mais poder local, né? Esse debate sumiu da esfera pública, então a gente tem que lidar com as eleições. Então as eleições são o pilar da democracia, né? São o cerne do processo democrático. São assim, é a base da família, né? Assim como o parentesco e a certeza do parentesco, muitas vezes, é a base de uma família. As pessoas querem ter filhos que tenham, enfim, que nasceram deles mesmos, etc., né? Que tenham o seu próprio sangue. Isso, né, dependendo de como a família se estrutura, isso é extremamente importante, né? Claro, pode ter pais que digam, pouco importa se é adotado ou não, e o filho também, se eu sou adotado ou não, pouco importa, né? Mas, num sentido, né, no senso comum, vai ser difícil isso acontecer. As pessoas valorizam isso, né? Valorizam a descendência, a ascendência e o fato de, né, serem filhos dos seus pais. Então, essa pessoa que começou a minar ali esse pilar da família, está querendo destruir essa família. Assim como alguém que comece a atacar as eleições, que já é um mecanismo imperfeito, que deixa a gente insatisfeito e, enfim, sempre, enfim, sujeito a manipulações, né? Manipulações pelo poder econômico, uso de marketing político, agora fake news. Se ele começa a atacar essa instituição, supostamente em nome de eleições mais justas, mas que eleições mais justas são essas? As nossas funcionam bem, as nossas urnas são internacionalmente consagradas como algo importante, como algo bem feito. Ninguém levanta dúvidas sobre o resultado, enfim, de forma sistemática, né? De vez em quando aparece uma coisa ou outra, mas sempre cai no nada, né? Veja, então nós temos o presidente da República que foi eleito por esse processo, colocando dúvidas sobre esse processo. Então o que a gente é levado a concluir? Que ele está querendo destruir a democracia. Que ele tem dúvidas e ele está querendo construir um outro sistema de governo que não passe por eleições, né? Essa é uma dúvida legítima, né? Essa é uma dúvida legítima e por isso que isso gera tanta indignação, isso gera tanta, né? Porque seria a mesma coisa, o que uma pessoa que está questionando se eu sou filho do meu pai está querendo fazer com a minha família? Ela está querendo fazer justiça? Ela está querendo que eu seja de fato reconhecido pelo meu pai verdadeiro? Ou ela está querendo destruir a minha família? Que bases ela tem para levantar essa dúvida, né? Eu só posso atribuir a uma pessoa como essa uma intenção maléfica, malévola. Da mesma maneira, uma pessoa que levanta dúvidas sobre a eleição, que é o pilar da democracia, uma pessoa que, enfim, difama o TSE sem razão, né, que levanta dúvidas sem base,
sistematicamente, é razoável a gente atribuir uma intenção malévola. E é por isso que esse tipo de atitude gera tanta indignação e precisa gerar indignação se a gente quiser manter a nossa democracia funcionando, né? Se há dúvidas quanto ao processo eleitoral, que isso seja discutido por um procedimento sereno, né, em que se faça uma outra proposta, em que a gente discuta isso em termos técnicos e não com bravata nas redes sociais, não com bravata no Facebook, né, e não com frases vazias e retóricas que só servem para desestabilizar o nosso processo democrático. Isso é muito grave, a gente tem que combater. Bom, é isso, pessoal. E eu vou pedir, né, para quem estiver gostando dos vídeos, para se inscrever no canal e também divulgá-los, né? Eu estou nessa fase aqui tentando substituir alguns dos meus textos de intervenção por esses vídeos, especialmente para chegar a um público um pouco diferente. Então agradeço muito quem puder divulgar. É isso.